Bom dia a todos. Tudo bom? Todo mundo animado aqui, bom, que tá tão friozinho, né? Agradecer a presença de todos, do nosso palestrante, amigo querido da casa aqui, o André, vai falar para hoje. Eu esqueci o tema, isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É bem relevante, inclusive. Acho que a gente vai aprender muito sobre. E a gente, para quem está vindo pela primeira vez, a nossa casa funciona aos domingos das 9 às 10. E durante a semana a gente tem trabalho de grupo de estudo, a gente comenta mais para frente, tá bom? Só lembrando que ao final do encerramento da palestra, a gente continua aqui, tá bom? Com o passe e depois com a prece final, tá bom? Então, pedir para todo mundo fechar os olhos nesse instante. E a partir desse momento, vamos nos conectar a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que ao longo da semana fizeram a limpeza desse ambiente para nos receber e que possamos elevar os pensamentos, agradecer e por alguns instantes nos conectarmos ao propósito divino, a Jesus e a Deus, e que possamos, acima de tudo, aprender e praticar. Que saibamos, diante dos preceitos deixados à luz do Espiritismo, o cerne do bom e do mal, do justo e verdadeiro, e que possamos praticar a caridade, fazendo o bem, mesmo sem saber a quem. E que nunca esqueçamos o maior propósito nessa caminhada terrena, dessa busca constante, da melhoria contínua e da nossa evolução coletiva e humana. Que tenhamos um domingo proveitoso, de palavras inspiradoras e também um momento de reflexão importante para todos nós. Que assim seja. Descendo sobre nós, mirando em nossa mente, quando assim desce, como a alma cresce, aos olhos de Jesus, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração, quando a luz descendo sobre nós, quando a luz, Bom dia, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Fico muito feliz pela confiança mais uma vez aqui depositada em fazer um tema que é de extrema importância, bem como o Silvio nos disse. É um tema que eu, independente da palestra, já venho pensando há muito tempo sobre a relação do homem com a riqueza e a relação do homem com o dinheiro. E eu achei esse tema veio a calhar sobre aquilo que eu vim estudando e vim questionando a nível de sociedade, com o que ensina Jesus e também com o que fala Kardec sobre a riqueza. Okay? Coloquei essa imagem aqui para a gente ver que Kardec ele trata esse tema no capítulo 16, né? Mas ele coloca vários subtópicos, tá? Vários subtópicos, porque a riqueza em si ela tem alguns detalhes que diz o homem com a riqueza em relação ao outro e o homem que não tem a riqueza, né? Então Kardec ele faz, né, esse estudo sobre. Nós vamos passar pelos tópicos e simplesmente passar, não vamos aprofundar muito, mas pegar aquilo que é relevante, tá? E aí
fechar o entendimento sobre isso. Deixa eu só pôr para cá. E para começarmos a falar sobre, né, servir a Deus e a Mamon, a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, o que é Deus, né? E entendemos isso, encontramos isso na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ou seja, se eu servir a Deus, eu estarei servindo o que é correto ou não, tá? E aí nós encontramos, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mamon, algumas pessoas tratam isso, né, essa palavra, como uma personalidade, mas ainda há um debate se era um Deus ou uma personalidade. Mas a nível do espiritismo e do que é mais aceito, Mamon ser riqueza, dinheiro, esse conceito, ok? Então você servir a riqueza e servir aos interesses apenas na obtenção da riqueza, tá? E servir, ele tem várias, né, palavras e significados, mas uma que eu achei muito interessante, que eu acho que é a conotação entre, né, Deus e servir Deus e a Mamon é isso, é se tornar escravo, obedecer, sujeitar-se a, ok? Ou você, né, passagem de Jesus fala muito, ou você se sujeita a Deus, ou você se sujeita a Mamon e a riqueza, tá? Não tem como ser as duas formas. Bom, e aí, né, uma coisa que me chamou muita atenção no capítulo 16, como Kardec estruturou esse conceito. Ele pegou as parábolas de Jesus, né, que nós vamos passar por ela para relembrar o que é cada uma, acho isso importante. Depois ele faz uma observação sobre a riqueza, sobre como que ele enxerga, né, então são palavras de Kardec mesmo, e depois ele pede a instrução dos espíritos, tá? Na parábola da salvação dos ricos, né, aquela famosa parábola em que um jovem chega a Jesus e fala, eu tenho cumprido todas as minhas obrigações sociais, né? Eu tenho feito, né, todas o que a sociedade entende como ser justo, honrar, né, pai e mãe, não cometer adultério, né, não matar, como nós vemos aqui na frase. Primeiro, a indagação dele, ou seja, ele já tem uma preocupação, né, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E aí Jesus volta, né, para ele e fala, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que são conceitos e ações exteriores, né? Tudo bem que o amar, né, ele é algo pessoal, mas você demonstra esse amor. E o homem, né, o moço, já retrucou, né, falou com Jesus, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta, sendo que ele quer adquirir a vida eterna, né? Ele entende, e a religião judaica, que era presente muito na época, ela já tem o conceito de vida após a morte, ela tem esse conceito de continuidade da vida, né? Mas eles são muito também apegados à questão financeira e à riqueza, porque a interpretação deles é Deus te abençoa através da riqueza, tá? Bom, aí, né, Jesus fala, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essa palavra, pegou no famoso calo que todos nós temos, mas Jesus pegou justamente naquilo que era mais difícil para o moço, né, abrir mão, do bem material que ele já tinha aí, muitas vezes adquirido pela família ou pelo histórico da família. E aí Jesus já fala a famosa frase que é muito, né, divulgada aí, não só no Espiritismo como em outros. Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Né? Dessa frase existem alguns questionamentos sobre traduções, né? Sobre camelo, agulha e tudo mais, mas a ideia, que é o que importa numa parábola, é sempre o que a ideia quer transmitir, é a dificuldade de um rico, de uma pessoa que se está apegado a bens materiais, se desprender e ir, né, e dedicar a sua vida para o reino dos céus. Bom, essa é a primeira, né, parábola que eu mencionei. Kardec começa o estudo sobre a riqueza com essa parábola, e depois ele passa por uma outra parábola, né, em que nesse momento existe um jovem, né, que fala ao Jesus, né,
fala: mestre, fale para que meu irmão já divida a sua herança comigo, né, em vida e tudo mais. E Jesus fala, né, ó homem, que me dignou a vos julgar, fazer as vossas partilhas. Por que você, né, resumo, né, por que você vem pedir para mim falar com o seu irmão, dividir a sua a riqueza, né? E aí Jesus começa falar, né? Depois desse fato ele cita uma outra parábola, uma história em que ele fala de um senhor que tinha, né, terras e havia uma produção e no decorrer aí do ano essa produção foi muito abundante e esse senhor ele fala: eu, ao invés de aproveitar o meu celeiro e distribuir, né, aos próximos, né, aos nossos irmãos, eu vou desmanchar o meu celeiro e criar um novo. E assim eu estarei com a vida ganha, com a vida tranquila. Ou seja, através do bem material, ele já achou, né, que não pensou no próximo e já quis ter a vida ganha e não dedicada ao trabalho. Tá? E aí, né, Jesus cita, né, tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí o homem, né, depois dessa passagem falando que não iria distribuir, ficar com ele, Jesus fala: que insensato és, esta noite mesmo tornar-te-ão a alma para que servirá o que acumulaste? E aí já vem duas passagens, 2 pontos que eu acho muito interessantes. Primeiro, né, uma citação: a sua vida não depende dos bens que ele possua. Tá? Nós vamos explorar um pouquinho esse tema, mas ele menciona isso que eu acho que é interessante. E o segundo que insensato é você fazendo tanto planejamento que é digno, né? A gente tem que fazer, mas não se apegar a ele, né? Não, a minha vida já estará toda feita. Porque essa noite mesmo, né? Você será desencarnado e tudo mais. Então esse é um ponto. Então vamos lá. Na primeira passagem, né, o desprendimento também, que foi difícil para o jovem. Na segunda, o homem também não conseguindo desprender. E aí vem uma terceira parábola, né, Jesus na casa de Zaqueu. Vejam que todos estão tratando, né, Kardec teve esse cuidado de tratar a relação homem com o dinheiro. Tá? Um já tinha consciência, a primeira, o cidadão já tinha consciência da vida eterna, buscava isso. E o segundo pensou muito mais no acúmulo da riqueza para si. Bom, Jesus na casa de Zaqueu é uma passagem bem interessante, porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? Então ele, para a sociedade, ele não era bem visto, tanto ele quanto os funcionários dele. Ele sabia que o Jesus estaria passando, né, por Jericó, e grita, né, Jesus, né, para que ele notasse. E aí Jesus percebe quem era Zaqueu e falou com ele: Zaqueu, dá-te pressa em descer. Detalhe, né? A gente até fala porque Zaqueu subiu na árvore e tudo mais. Porque os relatos dizem que ele era estatura baixa, então ele não seria. Lembrando que Jesus era uma multidão que o acompanhava, né? Então ele não seria visto. Então, né, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. E aí as pessoas que estavam em volta pensaram: mas como, se Jesus é o Messias, como que ele vai descer, né, e vai se hospedar na casa de um cobrador de impostos? E aí citam: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Senhor, né, o diálogo entre o Zaqueu e Jesus e as pessoas que estavam em volta. E Zaqueu fala: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Detalhe aqui, conectando, né, as parábolas. Zaqueu também era um homem muito rico, tanto quanto os outros dois, mas Zaqueu já falou: olha, eu quero ter a salvação, e aí como que eu faço, né? E aí Jesus, né, também no diálogo, fala o que tem que ser feito. Ele fala: dou metade dos meus bens, ou seja, para ele o bem material
Já tinha uma outra conotação e não tanto um apego, né? E Jesus fala isso, né? Nessa casa foi abençoada porque ele entendeu o que era necessário. E aí, caminhando daí para as parábolas, temos a parábola do mal rico também, né? Que é um outro ser, né? Uma outra pessoa que tinha muito dinheiro, tá? Ele tinha, o que essa parábola chama a atenção, ele tinha a oportunidade de ajudar, porque Lázaro, né, a parábola do mal rico é entre homem rico e Lázaro, né? Lázaro, ele fica, né, na porta da casa da pessoa, e esse senhor, ele é indiferente, né? E aí ele desencarna e chega, né, no mundo espiritual, em uma condição problemática, e fala: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Eu então te suplico, pai Abraão, que me mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, esse homem, ele tinha recursos, tinha a oportunidade de auxiliar, não auxiliava, então já é como eu mencionei no início, né, a questão do homem com a riqueza e o seu, né, o próximo, né. Ele tinha recursos, tinha condições, mas se tornava indiferente ao tormento, né, do irmão. Lázaro, né, dado a sua condição espiritual melhor, ele foi bem recebido, né, no mundo espiritual. E aí, caminhando para a última parábola de exemplo, que é o que nós estamos usando hoje, também citados por Kardec, é a parábola dos talentos. Tá? Essa parábola, logicamente, ela tem uma conotação de multiplicação do talento, e a gente está assumindo que talento aqui é o recurso financeiro, é a moeda, tá? E veja que aqui, mais uma vez, a preocupação é qual a relação do homem com o dinheiro e a multiplicação disso. Será que é bem visto por Jesus e por Deus, né, a multiplicação? Eu acredito que todos já saibam da parábola, mas é a questão do servo em que multiplicou, outro servo que multiplicou, mas com um certo receio, e um que não tratou, né, de multiplicar porque ficou com medo, né? Ele, um sentimento mais de egoísmo, não fez essa multiplicação. E podemos associar e fazer um paralelo à nossa vida, né? Sobre a multiplicação dos nossos bens. Seria isso lícito ou ilícito, né, aos olhos de Deus? E aí, para o homem que ficou preocupado, ou melhor, não multiplicou, né, Jesus fala: tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e rangeiros de dentes. Ou seja, aqui já também tem um indicativo do que para quem serve o dinheiro, né? Se o próprio Jesus, né, já através dessa parábola, já menciona essa questão da multiplicação da riqueza, então alguma finalidade tem que ter. Isso a gente precisa pensar, alguma utilidade essa riqueza tem que ter. E esse questionamento foi a sequência do que Kardec começou a escrever no capítulo 16, né? Utilidade providencial da riqueza, tá? Ele fez esse mesmo questionamento, se Jesus tratou a riqueza, né, através dessas parábolas, para alguma coisa ela tem que ter progresso humano, né, ou não. Bom, e aí ele contextualiza a riqueza, né? A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. O apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. E aí, nessa parte, né, do capítulo, existe a famosa frase também, né, fora da caridade não há salvação.
E uma coisa que me chama muita atenção nisso, né, porque tem até aquele ponto, mas a riqueza, ela é uma prova difícil, mas a pobreza também é, a gente não diz que não é. Mas a riqueza, a grande diferença dela é que ela abre muito mais as possibilidades da vida. Então, no sentido tanto para o bem quanto para o mal. Nós, como somos seres ainda em aprendizado, a gente está aprendendo as questões morais, é o nosso momento da evolução, a chance de errarmos ainda é maior, tá? Com a prova da riqueza. Mas não, isso não demoniza a riqueza, né? Isso não é o fato, né? O objeto, a riqueza em si, ela não é ela a causadora, sim, tá? E aí, como bem mencionado aqui, o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Bom, e aí Kardec continua, né? Se a riqueza é a causa de muito males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Ou seja, a riqueza em si ela não é o problema, né? E sim ao homem. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar por melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Detalhe que quando Kardec fez isso, a população mundial era muito menor do que tem hoje em dia, né? Então, e há ainda uma expectativa de crescimento até 10 bilhões e depois, as teorias sociais falam que vai estabilizar. Então, a riqueza, quando bem aproveitada, ela vai servir para o progresso da humanidade, ok? E eu destaquei essa última frase aqui em vermelho porque ele encerra a questão da riqueza, utilidade providencial, com essa pequena frase. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Então isso está na fala, né, ali de Kardec, e que também, quando bem utilizada, ela é um elemento de progresso, riqueza, tá? E aí, né, se a gente parar para pensar, ok, a gente assume que a relação com o homem com a riqueza é algo problemático, que tem que ser muito bem estudado, é algo também individual, como eu lido com o dinheiro e com a riqueza. Definimos também que o problema não está sendo o dinheiro, e sim, né, como você faz, e ela tem uma utilidade, tá? Mas sabemos que a riqueza também ela pode causar algumas desigualdades, porque aquele que é muito rico, e tem muitos que são muito pobres, né? Muito, muito pobres. E aí, Kardec também se preocupou com esse tema e fala: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas uma vida atual. Ou seja, para aqueles que não têm uma visão de médio e longo prazo de reencarnação, a riqueza em si, essa distribuição como um todo, ela é uma preocupação inútil, porque não haverá tempo hábil se você imaginar apenas uma existência, né? Então essa questão da riqueza, desigualdades da riqueza em apenas uma vida, não. Porque no fundo, se a gente parar para pensar, se a gente encarasse a vida como apenas uma existência, por que eu vou me preocupar com aquele que está na rua? Afinal, todos nós iremos morrer, então eu não preciso me preocupar. Então essa questão, por isso que ele fala, né, da vida atual, tá? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Isso mais uma vez, né, eu fui pegando trechos do capítulo, né, tem uma certa extensão, fui pegando alguns pontos que eu identifico muito nessa fala e questão da riqueza. E um dos pontos que a gente vê em algumas correntes filosóficas e econômicas fala, então vamos distribuir toda a riqueza do mundo, né, para tudo de uma maneira igual. E aí, Kardec também, né, comenta, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável. Veja que, por mais, a gente pode pegar entre nós mesmos, entre nossa família, cada um tem uma habilidade
a qual nós vivemos em uma sociedade que, para se obter riqueza, ela, ao longo da história, ela variou um pouco, mas na nossa geração agora, quem é muito mais técnico, ele tem uma chance, tem uma visão mais técnica, tecnicista que falam, tem uma chance maior de se obter a riqueza. E a gente, por exemplo, o mundo hoje ele é muito técnico e racional. A evolução da computação, da ciência, tudo mais. A racionalidade humana hoje é o que está em voga. Mas nem todo mundo é assim. Então, se a sociedade hoje, né, valoriza que isso vai prover recursos financeiros, quem não tem essa capacidade ou não foi, né, desenvolvido isso, consequentemente estará meio fora do mercado de trabalho e tudo mais. E essa questão do mercado de trabalho é uma problemática até grande, porque isso influencia muitos e muitos fatores, não é apenas a vontade ou sentar e estudar, tem N fatores. Tá? Então, Kardec, o que ele cita se a gente pegasse toda a riqueza do mundo, vamos distribuir, em pouco tempo se tornaria de novo, porque cada um tem uma habilidade, e essa habilidade não quer dizer que você é melhor ou pior que ninguém, mas cada um tem uma habilidade. Tá? A riqueza, se continuando aqui, né, a riqueza é o meio de eu experimentar, esse é o homem, né, moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio da ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça ao longo do tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Ou seja, né, a riqueza ela passa muitas vezes de uma mão para outra. O que era importante há séculos atrás, hoje em dia não é importante. Exemplo, há séculos atrás, quem tivesse vários cavalos seria rico. Hoje em dia, se nós tivéssemos vários cavalos, falando assim, não é uma despesa, né, pelo menos no meu caso, que eu moro na cidade. Bom, vamos lá. Então, a questão da desigualdade, né, nós contextualizamos que, por mais que se pretenda um dia distribuir a riqueza, voltará o problema, ok? E aí, Kardec fala, tá bom, então a gente já pensou, né, sobre isso, e num determinado momento do capítulo começa a entrar as instruções dos espíritos. O que é espiritualidade? Fala, então, sobre a riqueza. Qual que é a problemática e qual que é o ponto que eles trazem? Tá? E é uma coisa muito interessante. Eu acho que esse ponto aqui, para nós espíritas, é fundamental. Eu acho que, né, a gente sempre pensar nisso. Eles citam, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Tá? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. No fundo, o que nós vamos levar são as coisas boas e as nossas experiências. Isso sim é a nossa riqueza. Tá? Os demais bens materiais é uma riqueza, ok, mas na visão desse mundo. Mas a riqueza do homem mesmo, enxergamos como seres espirituais que, né, estão reencarnados, a riqueza nossa é aquilo que a gente pode levar. Ok? E aí continua. Que é então o que ele possui? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Os bens da terra pertencem a Deus e os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. E isso esses pontos aqui, na minha visão, são fundamentais, porque nós vemos na nossa sociedade muitas pessoas que são ricos mesmo, mas que são provenientes de atividades ilícitas ou de exploração para com o próximo, não baseado em valores morais, não baseado naquele valor que Jesus prega e que nós devemos nos preocupar, né? E aí, por isso que cita, né, o Espírito Protetor, quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Afinal, que bem você cultivou, né, que riqueza você cultivou do mundo espiritual, sendo que na terra você já teve e não foi, né,
baseado aí nos princípios cristãos. Tá? Bom, então, né, aqui na Instrução dos Espíritos, o tópico da verdadeira propriedade. E aí, eles continuam também, porque a riqueza, a gente reparar, ela é uma questão inquietante a nível de sociedade. Né? Todo ser humano que trabalha e vive numa sociedade sempre tem essa questão das desigualdades da riqueza. Jesus tratou há 2000 anos, Kardec também volta com esse tema, porque o espírito protetor em 1861 também volta, ou seja, ao longo desses séculos e milênios, essa problemática continua, e nos tempos atuais também. Tá? Mas ok, né? A gente entendeu que a riqueza ela tem uma utilidade, né? Mas para que serve efetivamente, né? Como que eu posso, então, já que eu sou rico, ela é um fato que permeia a nossa sociedade, e como que eu posso fazer o melhor uso dela? Então, há esse questionamento: qual então o melhor emprego que você pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação que é para vós o objeto do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dai aos vossos aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Veja que esse tópico, né, emprego da riqueza, se a gente parar para pensar ali, principalmente nessa última frase, a brevidade da vida, se a gente tomasse a consciência sobre a brevidade de uma reencarnação, a gente não teria tanta preocupação como a gente tem na aquisição da riqueza. Nós vivemos uma sociedade que prega isso, que você só é feliz se tiver dinheiro e tudo mais, mas a vida é muito, muito breve. Eu acho que existem certas coisas e com a maturidade, né, com o passar da vida, a gente vai percebendo isso cada vez mais. Mas nós somos condicionados desde criança a ir em busca da riqueza, em busca dos bens materiais. E esse me chamou muita atenção, esse ponto, sobre, né, quando considero a brevidade da vida, me impressiona a incessante preocupação. E a realidade é essa. Por mais que a gente pense o contrário, existe um conceito chamado mobilidade social, que é o seguinte: o quanto que você, enquanto pobre, consegue se tornar rico, a nível de valores. Tá? O Brasil está muito, muito, muito para trás. Então, de certa forma, por mais que a gente trabalhe, a chance de um enriquecimento dado à população como um todo é muito baixa. Então, não é uma busca de não tentarmos, mas é uma consciência da situação que vivemos. Isso é extremamente importante. A gente tem que tentar, sem sombra de dúvida, mas a brevidade da vida torna isso muito difícil. Porque da mesma forma que nós, enquanto, eu falo por mim, né, uma pessoa de condição econômica que não é alta, é baixa, a chance de eu conseguir enriquecer é muito pouco. Então, para que eu vou cultivar esse tesouro, essa busca incessante de priorizar isso na minha vida? Não é que não devemos, mas é que devemos ter consciência da situação que estamos. Tá? Bom, e aí, caminhando, né? Mais um tema, que aí é um outro espírito que fala sobre o emprego da riqueza. Ali, o primeiro, né, o espírito protetor, tratou a riqueza como um apraz a Deus, ela sendo direcionada para a caridade. Tá? E aí, o Fanon, né, em 1860, cita: a beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero, que, com elas, se pode executar. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois
e nas quais a riqueza podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto for possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Veja que o Fanon ele cita que uma das utilidades da riqueza, né, é prevenir também a miséria, ou seja, gerar riqueza, é dar àquele nosso irmão que às vezes está numa condição difícil, de miséria, superar essa condição e ele também se tornar um trabalhador digno também, porque é gostoso, e a gente entende isso, trabalhar e obter, né, a sua recompensa financeira. Isso é algo que é bom, né? A gente se sente útil, né? O prazer de se sentir útil a algo. Isso é algo bem importante. E a riqueza, né? Aqui ele serve para N situações, né? Para educação, para construção de fábricas, melhoria da cidade, né? Para ciências. Então isso é N outras formas de utilização da riqueza. E ele cita muito bem aqui, com o objetivo não de gerar mais riquezas e acúmulo individual, sim prevenir a miséria. Tá? Bom, caminhando, né, para o tópico aqui, ok, eu entendi que eu não, né, a riqueza ela não é o mal, e sim o mal é o quanto o homem trata e dedica a sua vida para isso, o quanto ele prioriza isso em relação aos bens morais, né? Mas como, né? Fazer, né? E aí, na continuidade, a espiritualidade cita: nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, são obstáculo ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar, com a aplicardes a todas as coisas materiais. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ou seja, conectando lá no início da palestra que a gente falou, cada ser humano tem a sua habilidade de gerar a riqueza. Por mais que distribuíssemos todas as riquezas, alguns não conseguiriam. Mas se a pessoa que tem essa habilidade de gerar riqueza, qual que é o papel dela? Principalmente, ajudar o nosso irmão, que assim não tem, e para que ele consiga também desenvolver essa habilidade, né? Isso é importante, tá? E é interessante que, na minha visão, né, o mundo de provas e expiações será um mundo que tratará a riqueza de uma maneira totalmente contrária que a gente vê hoje. Totalmente contrária. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Não faz sentido. Continuando, né, sobre os desprendimentos dos bens terrenos, infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é o descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigabilidade não é generosidade, ou seja, esbanjar, né, de maneira sem critério. É frequentemente uma modalidade de egoísmo. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los em seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas um benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. A gente sabe que a gente vive aí num mundo em que cada vez mais, infelizmente, a rede social tem potencializado isso, uma característica do ser humano. A rede social ela não é ruim, ela simplesmente potencializa as nossas características, e isso é um fato, né? E aí existem pessoas que pensam que são melhores por terem condições financeiras, né? E o principal entrave disso é o orgulho, né, da pessoa mudar a forma de ver a vida.
Por quê? Ela acha, olha, eu consegui, olha o quanto eu sou bom, eu consegui obter isso, né? E a gente vê também, isso é comum, que esses tipos de personalidades querem esbanjar a riqueza, mostrando, eu não me importo, eu jogo celulares muito caros no chão, quebrou, que pena, eu vou lá comprar outro, ou trata bens materiais de maneira que não devesse, né? Você sabe que há uma distância social no Brasil enorme entre o rico e o pobre, então esse é um problema. E isso não é generosidade, né? Essa questão até, vou levar um caminhão de comida, mas eu vou fazer uma selfie eu entregando comida. Isso longe de ser generosidade. Isso é uma autopromoção. Então, o bem e a caridade, ela é silenciosa. Ela não se preocupa em demonstrar aos demais. Por isso até que muitas vezes a gente tem a percepção de que o bem não está ocorrendo. Mas muito pelo contrário. O bem no mundo, ele é grande, tem muita gente boa, tem muita gente boa. Isso é um fato, né? E aqui uma questão que eu destaco também, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Ou seja, o bem material tem o seu valor, mas nem mais nem menos, é um bem material. Tá? E agora fazendo mais uma caminhada, existe um fato que a gente também chama muita atenção, a transmissão da riqueza. E veja como, desde o início, das parábolas de Jesus, da preocupação com Kardec, há sempre como que eu trabalho com essa riqueza e quanto que a riqueza ela está também relacionada à permissão divina, e isso é um fato, porque aqui Kardec também se preocupou, transmissão da riqueza, e fala, o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas, que parecem solidamente constituídas. Isso é um fato. Se a gente pegar nas principais famílias do Brasil, do século XIX, início do século XX, muitas já não têm o poder econômico e financeiro do que tinham. As famílias existem, porque é uma questão de transmissão de sobrenomes. Mas se você pegar as famílias, tomando até a liberdade aqui, família Guini, Matarazzo, até na nossa cidade mesmo, e em outras famílias, que tinham muito dinheiro, que falaram, isso aqui não vai acabar nunca, construções e construções. Mas se eles fazem, porque não era o propósito. O propósito da riqueza ali não foi em passar para os filhos, foi outro. Serve, lógico, uma geração, duas, mas eles não continuam mantendo. Então, a riqueza, ela, mais uma vez, ela não é o dinheiro e a riqueza em si, ela não é o problema. É o problema como o homem se relaciona a riqueza consigo mesmo e a riqueza que ele possui com o próximo, E lógico, até uma questão social e civil, é permitido transmitir a riqueza, mas aos olhos de Deus, se aqueles que forem receber a riqueza não tiverem o direito disso, eles deixarão de existir. E me veio à mente aqui agora um caso de um homem que ele foi praticamente escravizado por um dono de fazenda, acho que era um caso que o Chico retratou. E aí ele estava obsediando fortemente essa pessoa por conta disso. Ele enriqueceu em posse do meu sacrifício. Eu não tinha nada. Então ele se sentia, e de certa forma tinha mesmo, direito sobre essa riqueza, e não gozou disso nessa vida. E se tornou um obsessor. A solução foi muito interessante. Ele reencarnou na família. Ou seja, essa família que tinha posses de bens materiais, ele também vai usufruir disso, algo que ele ajudou a construir. Então, acho que isso é algo bem, bem interessante mesmo, que ocorre, até as instruções dos espíritos anteriormente falam, dessa movimentação da riqueza, por isso que há ganhos e perdas, mas é lícito e aos olhos de Deus não há problema algum transmissão das riquezas. E aí, caminhando aqui, mais ou menos para o final, eu gostei muito desse capítulo, porque como eu mencionei anteriormente, é um tema muito atual, porque muda-se às vezes os meios, mas a problemática continua, Hoje a gente vive numa sociedade em que
nos incentiva a um consumo exacerbado. As redes sociais, o propósito dela, né, elas não são de graça, até porque a gente consome o produto que ela vende. Então, há uma exacerbação do consumo e também de comparação entre um ser humano e outro. Temos aqui também, né, uma problemática que o nosso país está enfrentando, e é muito sério mesmo, a questão das apostas online, que é a busca de um enriquecimento rápido, né? E aí não cabe nenhum julgamento, porque se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, como eu mencionei, a nossa sociedade, ela é sociedade de uma mobilidade social, né? Que você se tornar pertencente a uma outra classe com condições muito difíceis. Então, é comum que as pessoas falem, eu estou trabalhando tanto, já tem 10, 15 anos e não mudou nada, eu vou tentar a sorte. Porque ela não vê mais, através do próprio trabalho, a possibilidade de ela evoluir materialmente. Então, esse é um grande problema. Então, e aí, lógico, que as empresas vão se preocupar com isso. Essas apostas online que surgiu foi um passo atrás que nós demos a nível de sociedade. Porque famílias estão sendo desestruturadas e, mais uma vez, não cabe julgamento. Porque já é uma porta através do vício que isso existe, né? E as pessoas estão aí se deixando levar aí. Mas se a gente dá um passo um pouco a mais para analisar o porquê que se busca essa aposta e esse ganho, porque a gente trabalha demais e não tem um retorno financeiro. Isso é um fato. E não é só eu, a nossa sociedade ela está baseada nisso. E é tão engraçado que existem frases como, né, trabalhe enquanto eles dormem. Se você pode sonhar, pode realizar. Isso eu falo porque eu acompanho, eu falo, meu Deus, o que é isso? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E nessas frases, né, trabalhe enquanto eles dormem, no outro dia está todo mundo morto de canseira. Esse é um fato. Eu até brinco, né? Eu fiquei pensando, eu durmo, porque o pessoal que trabalha, né, à noite na Caterpillar, eu estou dormindo, né? Ou que eles dormem durante o dia. Então esse é o ponto, né? Se você pode sonhar, pode realizar. Até a página 2. O sonho ele serve para nos incentivar a sair do lugar que estamos e buscar algo melhor. Porém, existem N variáveis que não estão sob o nosso controle e que afetam o resultado. Então, é importantíssimo. Isso não é uma contestação, né? Mas de que não devemos sonhar, né? E a última, todo mundo tem as 24 horas. Depende, né? De onde você mora, da sua condição financeira, quem está do seu lado, te auxiliando. Isso depende de muita coisa. Todo mundo tem as 24 horas. Na escala de tempo, sim. Mas de atividade a ser realizada, não, né? E aí, caminhando para o final, a gente sempre tem que pensar que o mundo pode ser melhor. Esse é um ponto, né? Trouxemos a problemática da riqueza, trouxemos a relação do homem e esse questionamento. Mas qual o exemplo de um lugar um pouco melhor que aqui, que tenha tratado essa questão dos bens materiais e da riqueza? E aí, me veio, né, o livro Nosso Lar, no capítulo 22, excelente tópico, a bônus hora, o nosso famoso, né, vou fazer porque tem bônus hora. E aí, o André Luiz pergunta, o que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Em Nosso Lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertencem a todos em comum, a serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é a propriedade coletiva. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Veja que é uma sociedade ali, Nosso Lar não está tão distante da Terra a nível de vibração e de condição humana, mas é uma sociedade que já se preocupa com o bem material através de ser compartilhado para o coletivo. Hoje, no slide anterior, a gente vê que não, né? Na nossa sociedade, o indivíduo, né, ele é o centro das atenções e ele que é responsável pela sua riqueza. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que a realidade não é essa.
mas vamos comparar algo para saber se é utópico ou possível de ser atingido. Em nosso lar, né, no capítulo 22, eles citam que sim. Sim, esse capítulo é excelente. Eu acho que todos deveriam reler, né, esse capítulo, mas mostra que a propriedade coletiva, né, a preocupação maior é isso. Já é uma busca de desprendimento, né, dos bens materiais. E que é possível, tá? E diante disso, eu gostaria de lembrar, mais uma vez, uma ótima frase de Jesus, que é: o meu reino não é deste mundo. Então não devemos nos preocupar demais com essa questão da riqueza, devemos buscá-lo, porque se estiver no nosso planejamento reencarnatório, obter em um determinado momento, isso chegará. Mas o mais importante é lembrarmos do que Jesus falava, né? O meu reino não é desse mundo, e cultivai o tesouro que a traça não rói. E assim, meus amigos e amigas, tanto encarnados quanto desencarnados, eu encerro a palestra de hoje. Espero que tenha conseguido transmitir um pouco de ensinamento. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. É isso.